Queridos, é um texto pequeno e eu queria todos em uma só voz, juntos, nós, em alto e bom tom, lermos essa passagem. Todos em uma só voz? Bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Acho que dá para a gente ler mais forte uma vez. Bem-aventurado. Senhor, é o teu povo aqui presente, como nós cantamos, te exaltamos e queremos agora emudecer-nos, calar-nos em todos os sentidos, deixar lá fora os nossos problemas para ouvir a tua voz, para cada vez mais sair daqui repletos da tua graça e do teu favor. Por isso, Senhor, fala-nos mais uma vez por meio da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, queridos irmãos. Eu quero lhe fazer uma pergunta, você não precisa me responder. Hernando Dias Lopes diz que perguntas, elas muitas vezes são algo invasivo, e nós não gostamos de perguntas dentro do sermão, mas por vezes se faz necessário. E a pergunta é: você é feliz? Não precisa me responder e também não precisa responder agora. No final do sermão a gente vai refletir novamente nessa pergunta. Nós estamos diante de um sermão que é, como eu disse no início, considerado o sermão da bem-aventurança, o sermão da beatitudes, o sermão da montanha, ou, por que não dizer, o sermão do monte, muito conhecido. Mas talvez você pergunte: pastor, o que significa bem-aventurança? Literalmente, no original, significa feliz, afortunado, significa alguém que é pleno de bênçãos. E isto é extraordinário, irmãos, porque isso é derivado apenas para aqueles que são fiéis. Em outras palavras, ser feliz, afortunado, ser bem-aventurado é para aqueles que são filhos, que foram comprados na cruz do Calvário, que foram remidos pelo sangue do Cordeiro, Cristo Jesus. Contudo, não confunda felicidade com a que é pregada no Sermão do Monte, com a que é anunciada pela sociedade. A sociedade prega uma felicidade totalmente antagônica ao que Cristo está pregando no Sermão do Monte. Por exemplo, para você ser feliz na sociedade que nós temos, você precisa ser rico. Para você ser feliz, você precisa ser uma pessoa nobre. Para você ser feliz, você precisa ser uma pessoa de sucesso. E eu poderia enumerar outros pontos do que você precisa para ser feliz, mediante a sociedade que nós vivemos. Contudo, irmãos, essa felicidade que a sociedade prega para você, meu querido irmão e querido ouvinte, é uma felicidade passageira. Ela é uma felicidade, queridos irmãos, que é fútil, é falsa. Ela aparentemente é maravilhosa, te traz alegrias momentâneas maravilhosas, mas não alegria eterna, alegria que preenche o vazio do seu coração. A felicidade anunciada por Cristo Jesus tem um sentido muito mais amplo do que essa felicidade que é colocada pela sociedade. A felicidade apresentada por Cristo Jesus, a sua e a minha vida, é uma felicidade que traz um contentamento. Não importa as circunstâncias que você esteja vivendo, não importam as lutas que você possa estar enfrentando, a felicidade apresentada por Cristo Jesus é uma felicidade que se alegra em meio à tristeza, é uma felicidade que se alegra em meio às lutas e adversidades, é uma felicidade que não depende das circunstâncias físicas, materiais, temporárias, financeiras. Foi isso que o apóstolo Paulo nos disse. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. A nossa alegria, ela é atemporal, a nossa alegria é ultra circunstancial, a nossa alegria é o mandamento, a nossa alegria é Cristo Jesus. Por isso ele chega no versículo 13 do capítulo 4, texto muito conhecido nosso. Tudo posso naquele que me fortalece, ou tudo posso naquele que me dá força, ou posso todas as coisas por meio daquele que me fortalece. Por isso, queridos irmãos, podemos dizer que esse sermão do monte, pregado por Cristo, é um discipulado, ou um resumo de como ser e viver como discípulo do Senhor Jesus. Em especial, essa bem-aventurança, ela é a chave para compreender todas as demais bem-aventuranças. Reverendo Martyn Lloyd-Jones, o último dos puritanos, pregando sobre esse sermão, ele disse que as bem-aventuranças, ela tem uma estrutura lógica e espiritual para a nossa compreensão.
e para a nossa vida. Ele nos mostra que ser humilde de espírito é a principal característica de todo aquele que foi salvo na cruz do Calvário, de todo aquele que foi chamado por Cristo Jesus. Ela é a principal característica e todas as demais resultam delas. Veja, nós vamos voltar daqui a pouco ao texto e vamos perceber que para ser pleno das bem-aventuranças, ser cheio das bem-aventuranças, ser cheio de contentamento, de felicidade, nós precisamos nos esvaziar. Nós precisamos ter um esvaziamento completo. Lembra quando eu falei hoje de manhã que eu viajei para São Paulo e para fechar a mala foi uma luta? Houve um momento que eu pensei em esvaziar a mala para poder ver como fechar, até que depois eu sentei nela e aí consegui fechar e graças a Deus viajei. Mas o que eu quero dizer com isso? Nós precisamos nos esvaziar, porque muitas vezes nós chegamos e nos apresentamos a Cristo com uma mala repleta de coisas, com uma mala repleta de perspectivas e expectativas diante do Senhor, como se Ele fosse o nosso servo, como se Ele fosse obrigado a suprir todas as nossas necessidades. O que Cristo está nos chamando a compreender não é isso. Ele está nos chamando à compreensão que nós precisamos nos esvaziar para poder sim de fato ser cheio. E nós vamos perceber nas bem-aventuranças que o esvaziamento para ser cheio do Espírito nos levará a viver a plenitude de todas as outras bem-aventuranças. Volte comigo ao texto, rapidinho. Versículo 4. Bem-aventurado os que choram, porque eles serão o quê? Consolados. Você será cheio. Você viverá de forma plena, o Senhor te consolará. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão o quê, irmãos? Misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Para que eu possa ser pleno de tudo isso, eu preciso viver o esvaziamento. Para que eu possa passar por todo esse processo, eu preciso me esvaziar e ser cheio do Espírito. Percebamos, irmãos, Cristo não está nos chamando e nos mostrando no texto que o reino dos céus é cheio de pessoas pobres. Cristo não está falando sobre isso. Cristo não está falando sobre viver uma vida pietista, franciscana, uma vida miserável. Não há inclusive mérito nenhum e nem vantagem nenhuma sobre isso. Ser pobre de espírito é depender exclusivamente, único e exclusivamente do Senhor. Perceba, no contexto que nós vivemos social, que há muitos pobres de espírito que dependem mais da riqueza do que de Deus. Há muitos pobres, sem ser de espírito, que dependem mais da riqueza do que de Deus. E é isso que o mundo prega. Você precisa depender das coisas terrenas. Você precisa depender da sua inteligência. Você precisa depender do QI. Você precisa depender de todos os que possam te ajudar, menos de Cristo Jesus. A propósito, talvez você já tenha ouvido aquela perspectiva coach: se você quer vencer, acredite em si mesmo. Em outras palavras, dependa de si mesmo para conquistar tudo o que você quiser. E a consequência disso, desse egoísmo e egocentrismo, é uma vida de autossuficiência, é uma vida de autodependência, é uma vida de autoconfiança em si mesmo e não em Deus. Por isso, o Sermão do Monte, ele foi pregado para quebrar com os nossos paradigmas. Ele foi colocado para quebrar com os nossos conceitos e nos apresentar um paradoxo. Veja que coisa estranha. Cristo está nos mostrando que a alegria, que a felicidade verdadeira não está firmada em nós,
que a alegria plena, a satisfação, as bênçãos, ser afortunado não está assegurado naquilo que eu posso ter na minha conta bancária. Cristo está nos mostrando que a verdadeira alegria não é o quanto eu posso conquistar de forma humana, o quanto de sucesso eu posso ter, mas a alegria verdadeira é depender único e exclusivamente dele. O Sermão do Monte, querido irmão, é um convite, um chamado a uma transformação de vida. Mas não é uma transformação meramente de forma externa. É uma transformação que eclode de dentro para fora. É uma transformação que vem tomando você de dentro para fora. Por isso que ele começa a dizer que ser humilde de espírito, ou ser pobre de espírito, não tem nada a ver com viver uma miséria de vida. Ou quem sabe viver em timidez. Ou quem sabe viver retraído. Ou talvez ser acovardado. Pelo contrário, irmãos, nós precisamos compreender que ser humilde de espírito é depender de Deus em tudo, porque tudo começa nele e termina nele. Por isso, queridos irmãos, nessa noite, o Sermão do Monte, ele nos ensina como ser pobre de espírito. E eu quero apresentar 3 pontos do que é ser pobre de espírito. Em primeiro lugar, ser pobre de espírito não é viver uma vida de miséria financeira. Reverendo Hernando Dias Lopes, ele citando e pregando esse texto, ele disse certa vez que uma pessoa pode ser pobre financeira e ela pode não ser pobre de espírito. E aí ele vai explicar que a pobreza financeira, ela decorre de algumas coisas. E ele coloca 3 pontos. A pobreza financeira muitas vezes decorre de uma sórdida ganância, de uma ganância desesperada, de querer por todo custo ganhar dinheiro. E talvez você conheça pessoas que por querer ser rico, ganhar dinheiro, terminaram na miséria. Lá em Recife, a gente termina conhecendo algumas histórias justamente nesse contexto, de pessoas que ganharam na quina, que jogavam e ganharam muito dinheiro, mas por não saber administrar, por não saber investir ou não saber cuidar, e por sorte da ganância, perderam tudo o que tinham. Hernando Dias Lopes vai nos mostrar que não é só a sorte da ganância que nos faz viver uma vida miséria financeira. Outro ponto, a preguiça também, nos faz viver de forma miserável financeiramente falando. E para isso a palavra de Deus nos responde: para o preguiçoso vai ter com a formiga. Mas não apenas isto, alguns estão vivendo uma vida de miséria financeira porque estão ouvindo a sedução de Satanás, estão ouvindo a voz do inimigo, o convidando a gastar, ou quem sabe a investir de forma errada, ou quem sabe a amar mais o dinheiro do que era Deus e perder todas as coisas. Compreenda, irmãos, que viver a vida de pobreza não é uma garantia de ser homem cheio do Espírito Santo, ou mulher cheio do Espírito Santo. Viver uma vida de pobreza não é garantia de ser crente espiritual. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que Cristo está falando aqui é que a felicidade plena está em ser pobre de espírito. Não tem nada a ver em ser pobre financeiro. Vamos entender um pouco melhor o que Cristo quer nos ensinar. A palavra traduzida aqui para pobre de espírito significa, sabe o quê? Uma miséria total. O pobre é aquele que vive uma miséria total. E a perspectiva do que Cristo está apresentando no Sermão do Monte é aquela pessoa que não tem o que comer hoje nem amanhã. Ele vive na miséria. É a ideia do pedinte. Ele depende dos outros para comer, depende dos outros para se vestir. Talvez você esteja pensando, então Cristo está me chamando para viver nessa condição? Não é isso. Não entenda como uma parte financeira. O que Cristo está fazendo é um paralelo, mostrando que você e eu, nós precisamos viver como um pedinte espiritual. Nós precisamos depender do Senhor, nós precisamos viver confiando nele. Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o Senhor da nossa família, Ele é o Senhor dos nossos filhos. Nós não precisamos, irmãos, e não devemos viver confiando nas estratégias. Nós não devemos viver confiando, irmãos, na nossa inteligência. Precisamos confiar e depender único e exclusivamente do Senhor. Deus não está preocupado com quanto você tem na sua carteira, com quanto você tem no banco.
Deus não está preocupado com isso. O que Ele está te chamando é para você viver uma vida de dependência dEle e não das coisas terrenas. Viver uma vida de dependência dEle e não das coisas materiais. Eu acho extraordinário isso, porque no mundo que nós vivemos, o mundo nos ensina inúmeras coisas de como viver em estratégias para sermos felizes. Por exemplo, aos que são casados, você vai ouvir muita coisa, muita ideologia e filosofia sobre como fazer feliz a sua esposa e como a esposa fazer feliz o marido. Certa feita, eu conversando com casais, eu pegava justamente um guardanapo como esse, colocava assim, e colocava um copo prendendo, e disse: isso aqui muitas vezes é a estratégia que o mundo te ensina, e parece que está preso, e parece que nada derruba. Automaticamente eu comecei a jogar água, começou a molhar, e eu comecei a puxar e rasgou. Eu disse: a estratégia que o mundo te ensina vai durar um tempo, talvez um longo tempo, mas não todo o tempo. Isso não vai fazer a sua vida feliz. O que de fato vai fazer a sua vida feliz, vai preencher o seu casamento, o seu lar, vai cuidar da vida dos seus filhos quando você não estiver perto, é Cristo Jesus. Você precisa depender dEle, você precisa confiar nele. Por isso Cristo começa o Sermão do Monte chamando o povo para ser pobre de espírito. E ser pobre de espírito, queridos irmãos, é reconhecer a sua necessidade de Cristo, é entender que longe dele, sem ele, você está perdido, você é impotente. Ser pobre de espírito é reconhecer a sua miséria espiritual, é entender que sem ele, um segundo sequer, você revela o velho homem, a velha natureza, você revela um coração podre. Por isso nós precisamos dele, por isso nós dependemos dele, por isso sem ele nada podemos fazer. Queridos irmãos, quando Cristo está nos chamando a viver o Sermão do Monte e nos chamando à compreensão do que é ser pobre de espírito, em outras palavras está dizendo: quando você depender de mim, você não vai viver uma vida orgulhosa, você não vai viver uma vida de autoconfiança, você vai viver uma vida de mãos vazias diante de mim, você vai viver uma vida de total dependência da minha graça. E não existe coisa melhor, irmãos, não existe nada melhor do que depender do Senhor. Como nós cantamos nessa noite, é meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho, sabe qual é? Esperar, é depender daquele que não falta, daquele que não falha, daquele que não nos desampara. Segundo lugar, quando Cristo está nos ensinando sobre o que é ser pobre de espírito, Ele está nos chamando primeiro para compreender que não é viver uma vida de miséria financeira. E segundo, Ele está nos chamando para viver uma vida em total confiança, em total dependência, em total comunhão com Ele. Queridos irmãos, quando nós somos chamados a essa atitude, nós compreendemos o que é humildade. Lembra o que eu falei do que é ser pobre? Ser pobre é uma miséria total. E aqueles que vivem em miséria total diante do Senhor, reconhecendo a sua falibilidade, o seu pecado, a sua miséria, ou a miséria do seu coração, ele compreende que ele não pode dar um passo sequer longe do Senhor. Ele não pode tomar decisões distante da presença de Cristo. Ele não pode tomar atitudes sem que não sejam direcionadas por Cristo Jesus. Possivelmente as atitudes tomadas longe do Senhor te levarão à queda, te levarão ao pecado, te levarão à vaidade, à presunção, ao orgulho. O profeta Isaías, no capítulo 66, versículo 2, falando sobre os humildes e aqueles que vivem em dependência do Senhor, ele disse assim: para esse olharei, para aquele que é humilde e contrito de espírito e que treme da minha palavra. O salmista, no Salmo 34, verso 18, ele descreve essa pessoa que está de coração partido e espírito esmagado diante do Senhor. Nós lemos o Salmo 51 hoje, e no verso 17 vai nos dizer lá que o Senhor ama um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Em suas confissões, Santo Agostinho, ele, um homem de notório saber,
Ele, um homem de grande vaidade, por toda a sua glória, ele nas suas confissões, ele disse, o maior obstáculo da minha vida para reconhecer Cristo como Salvador, para me dobrar diante de Cristo Jesus, foi o meu orgulho, foi a minha inteligência, foi a minha altivez que não me deixava me humilhar diante do meu Salvador, porque eu pensava que eu poderia, pelo conhecimento, alcançar a liberdade, alcançar a vida e felicidade plena. E ele reconhece que o orgulho, a inteligência dele, ele iria levá-lo ao inferno. E somente Cristo poderia salvá-lo do inferno. Por isso nós precisamos entender que para viver em total dependência de Cristo, nós precisamos estar vazios de nós. Não há condições, irmãos, de vivermos em dependência do Senhor, cheios de nós. Sabe aquela perspectiva de nós querermos ensinar o Senhor o que fazer? Aquela perspectiva de querer mostrar ao Senhor o que é melhor para a nossa vida? Senhor, o Senhor sabe, eu sei controlar a minha história. Permita-me contar uma história particular. Quando assumi a congregação presbiteriana de Cidade de Tabajara, não é de lá a organização de Tabajara, tá bom? Lá do passado. Apesar de terem ido lá, conhecer o bairro Cidade de Tabajara, em Olinda. Eu disse para Cristo, Senhor, olha aqui, presunção. Senhor, fica tranquilo, eu cheguei. Pode ficar tranquilo, eu vou trabalhar. Eu vou derramar o suor. O trabalho vai crescer, eu estou aqui. Fizemos uma IBF na escola, perto da igreja, durante 3 dias, para cerca de 100 crianças, fora os pais. E aí eu pensei, bombou. A igreja vai entupir. A igreja vai ter tanta gente que a gente não vai ter cadeira. Sabe quantos foram para a igreja no domingo, irmãos? Foram 3 dias, quinta, sexta e sábado, trabalhando, derramando lágrimas e suor. Sabe quantos foram para a igreja? Nenhum. E eu me lembrava de 2 cânticos, palavra antiga, que dizia assim, pensei que só pelo meu pensar tu irias fazer. E quando no domingo eu vi a igreja com o número dos irmãos normais, que estavam presentes sempre, sem nenhum visitante, sem nenhuma criança da IBF, o cântico que ecoou nos meus ouvidos foi justamente isso. Porque a minha indignação era, Senhor, mas eu fiz. Senhor, eu. E o que eu entendia da parte de Cristo é, Arthur, é meu, somente meu todo o trabalho. Confia, continua trabalhando, mas dependa de mim e não de você. Por isso o Senhor está nos chamando a compreender, irmãos, que a primeira bem-aventurança é esvaziamento total de nós, é deixar de lado nossa vaidade, é deixar de lado nosso orgulho, a nossa altivez, a nossa mentira, todo o pecado que nos afaste do Senhor. E começamos agora a compreender a bem-aventurança de forma lógica e espiritual, como falou Martyn Lloyd-Jones. Sem esvaziamento não há, queridos irmãos, como chorar. Sem esvaziamento não há como ter fome e sede de justiça. Sem esvaziamento não há como viver misericórdia, como ser limpo de coração. Sem esvaziamento não há como viver de forma pacificadora. Sem esvaziamento, queridos irmãos, nós não iremos ser perseguidos, nós iremos perseguir. Sem esvaziamento nós iremos nos achar injustiçados quando formos, por causa do nome de Cristo, perseguidos. Por isso Cristo está dizendo, se esvazie de você, seja pobre de espírito. A porta de entrada para as demais felicidades é ser vazio de espírito, é depender de Cristo Jesus, é viver confiando em Cristo Jesus, e essa é a verdadeira felicidade. Se você não for vazio, você não será cheio. Olha que paradoxo interessante, se você não se esvaziar, não há como se encher. Sabe, queridos irmãos, Cristo está nos dizendo que feliz é o homem que reconhece sua total dependência e confiança em Deus. Por isso nós não temos como reivindicar algo do Senhor. Quem deu a Ele primeiro, para que possa cobrar e exigir algo dele? Nós não temos, porque nós dependemos dEle para tudo. A palavra de Deus nos diz que se Ele tira o fôlego, simples, o fôlego, o que é que acontece? Acabou a vida. Nós não somos nada, nós não temos nada. E para onde nós iremos, nós não levaremos nada.
Por isso, queridos irmãos, nós não podemos ser preenchidos até que possamos estar vazios. Nós não podemos, queridos irmãos, ser dignos de algo do Senhor até que nós não reconheçamos a nossa indignidade. Não podemos viver até admitirmos que estamos mortos. Efésios capítulo 2, nós éramos mortos e Ele nos deu vida. Ele nos trouxe lá do túmulo para a ressurreição eterna. Ele nos chamou pelo nome. Que privilégio! Por isso precisamos esvaziar de nós. Por isso a vida cristã inicia com humildade. A vida cristã inicia deixando de lado todo orgulho, deixando de lado todo eu, toda presunção. A vida cristã inicia se esvaziando, tomando a cruz, morrendo para si, vivendo para Deus todos os dias. Como eu já disse, Cristo não está preocupado com o que você tem. Escuta o que eu vou lhe dizer. Cristo não está preocupado com a sua baixa estima, sua autoestima. Não. Ele está te chamando para você nessa noite reconhecer a sua pobreza espiritual. E Ele vai preencher o teu coração. Ele vai tratar as tuas emoções. Ele vai tratar todo o teu ser. Ele vai cuidar de você como um pai que cuida do filho e faz o melhor. Por isso, sabe, o Salomão nos disse, Provérbios 16, versículo 5, se você quiser abrir comigo, ele vai dizer assim: todo mundo que está orgulhoso de coração é uma abominação ao Senhor. Por isso, queridos irmãos, nós não fomos chamados para ser orgulhosos, presunçosos, vaidosos, mas compreendamos, para viver uma dependência de Cristo, precisamos começar hoje o trabalho de mortificação do eu, de humilhação constante perante Cristo Jesus. Nós somos, irmãos, conduzidos por sua palavra. Lá em Mateus há essa compreensão. Mateus capítulo 23, versículo 12. O que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Tiago, capítulo 4, versículo 10. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Apóstolo Pedro, capítulo 5, na sua primeira carta, versículo 5. Vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A total dependência, irmãos, virá quando matarmos o pecado que nos alimenta, ou o pecado que muitas vezes nós colocamos como um bichinho de estimação em nossa vida. A dependência de Cristo virá quando, como disse Jonathan Edwards, nós tirarmos o olhar desse mundo e cravarmos o olhar na eternidade. Amarmos a eternidade, desejarmos a eternidade. Por isso Jonathan Edwards diz: Senhor, crava a eternidade no meu coração. Por isso Salmo 51, verso 10 disse isso: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Eu sei quem eu sou. Se você conhecer o contexto do Salmo 51, você vai entender. Ele reconhece que ele depende de Deus. Ele reconhece que ele precisa de Deus, porque o pecado estava tirando a alegria da salvação. Precisamos, irmãos, viver em dependência do Senhor. Em terceiro e último lugar, ser pobre de espírito é a nossa verdadeira riqueza. Veja que paradoxo. Ser pobre é ser rico. Como assim, pastor? Ser pobre é ser feliz? É ser afortunado? Ser pobre é ser pleno de bênçãos? Talvez você pergunte: pastor, aonde está essa riqueza? Eu quero te mostrar de forma rápida alguns pontos que foi inclusive tratado por um grande pregador que eu gosto, chamado Warren Wiersbe. Ele diz: sabe quais são as riquezas? Primeiro, nós pertencemos ao Senhor. Nós somos dele. E ninguém pode arrebatar-nos da mão do Senhor. Segundo, a nossa satisfação está nele. Nós temos a certeza, irmãos, de que um dia estaremos com Ele num corpo incorruptível e imortal. Nós veremos o Senhor face a face. Que alegria maravilhosa, que riqueza maravilhosa, que nada neste mundo pode trazer. Terceiro, queridos, o sofrimento. O sofrimento presente não pode se comparar com a glória do porvir. E não tome isto de forma triunfalista.
Mas é o que Paulo vai dizer a Romanos, capítulo 8, versículo 18, porque para mim tenho por certeza que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 16, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Quarto, vamos passar tempo de oração. Veja, a nossa riqueza é ser pobre de espírito. Nós vamos passar tempo de oração. Quando as lutas vêm, sabe o que é que nós vamos fazer? Dobrar os joelhos. Lembra que eu falei hoje de manhã? Quando eu enfrentei o câncer com minha mãe e Deus a tomou para si, foi o tempo que eu mais orei. Foi o tempo que eu mais tive intimidade e relacionamento com o Senhor. Foi o tempo que eu podia ter um relacionamento de comunhão plena e total com Deus. E é isso que ele está nos falando, a nossa riqueza é ser pobre de espírito, porque nós vamos passar tempo de oração. É como se nós fôssemos um mendigo, não um mendigo que implora o alimento físico, a roupa para cobrir o corpo, ou o lençol para se cobrir do frio, mas um mendigo espiritual que imploram as bênçãos espirituais do Senhor. Nós viveremos para Cristo, e isso implica dizer uma coisa, irmãos: nós lutaremos contra o nosso orgulho, nós lutaremos contra os nossos prazeres, a nossa avareza ou nossa imoralidade. Nós buscaremos viver a palavra de Deus e ela será a conduta para a nossa história. Nós teremos uma vida de gratidão ao Senhor. E lembre-se, querido, a gratidão é a característica de um crente pobre e humilde de espírito. Eu não estou falando de pobreza financeira. A característica da gratidão é revelada nesse crente que é pobre de espírito. Ser pobre de espírito é a nossa maior riqueza. Sabe por quê? Porque nós iremos receber o reino dos céus, seja no presente ou no porvir. O texto nos diz isso. Volte comigo ao texto. Eu já estou caminhando para a conclusão. Versículo 3. Bem-aventurados, humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. John Stott vai dizer que esse reino é concedido ao pobre de espírito, não ao rico, materialista. Esse reino é concedido ao frágil de espírito, que depende do Senhor, não ao poderoso, financeiramente falando, que não depende de Cristo. Esse reino ele é concedido aos humildes de espírito, que estão dispostos a morrer pelo rei e pelo reino, por aquele que compreende de viver em total dependência de Cristo Jesus, e não para os fariseus, que se consideravam crentes, que estavam diante de Cristo, ou na presença no templo adorando, mas de forma mentirosa, de forma a dizer: faça o que eu digo e não o que eu faço. Por isso, queridos irmãos, um pobre de espírito, ele não tem nada a exigir do Senhor. A propósito, o que eu e você temos a exigir do Senhor hoje? O que eu e você podemos determinar a Cristo Jesus? Ordenar a Cristo Jesus? O que é que eu e você temos a merecer? Reclamar. Nós não temos nada. Um pobre de espírito, ele está plenamente satisfeito com o que Cristo dá. Ele confia no cuidado do seu Senhor, do seu Salvador. Ele está satisfeito. Ele se humilha. Ele reconhece a sua total e inteira dependência de Cristo. Mas talvez você me pergunte: pastor, por que eu não consigo? Ou por que nós não conseguimos? Ou porque muitas vezes as pessoas não querem viver essa pobreza espiritual? Por causa do orgulho, querido. Por causa do pecado que habita em nós. A palavra de Deus nos diz que o que faz separação entre Deus e o homem é o pecado. Por causa do nosso coração, que muitas vezes quer coordenar a nossa vida, a nossa história. Por causa das pessoas lá fora. Nós muitas vezes vivemos preocupados com o que eles vão pensar ou vão falar. Nós estamos vivendo uma geração muito inquieta para agradar aos outros e não agradar a Deus. Porque nós não conseguimos viver pobre de espírito. Porque muitas vezes nós temos amado mais o ouro do que o Deus do ouro e da prata. Porque nós não conseguimos viver pobre de espírito. Porque para os gregos ser pobre era uma vergonha.
Ser pobre é uma humilhação. E parece-me que isto vem passando de geração em geração. Ser denotado como pobre de espírito não é algo que traz glória, não é algo que traz reconhecimento, não é algo que traz status. Por isso nós precisamos entender e tomar a decisão de a quem nós queremos servir, a quem nós queremos viver, para quem. Nós não podemos agradar a dois senhores. Por isso o Evangelho é um paradoxo. Quer dizer, a mensagem do Sermão do Monte é um paradoxo. Você quer ser rico, você vai ter que ser pobre. Você vai herdar algo que o dinheiro não vai comprar. Você precisa ser pobre. Você precisa se esvaziar de si. Você precisa começar a viver hoje em total dependência do Senhor. Essa é a maior riqueza. Nós somos chamados, escolhidos, eleitos, salvos, não por mérito nosso, não por força humana, não por dinheiro. Ele te amou, Ele nos amou para nós sermos dependentes dEle no tempo presente e no porvir. O que nos impede nessa noite de viver essa pobreza espiritual? O que nos impede é porque estamos confiando mais em quem? Aonde está a sua confiança? Aonde está o seu coração? Em quem você confia? Eu quero lhe convidar nessa noite a refletir sobre isso, a esse paradoxo que Cristo te apresenta e nos chama e nos ordena viver. Seja pobre de espírito. Isso não é um convite à sua vida, é um mandamento. Seja dependente de mim. Por isso eu queria que você pudesse fechar os seus olhos. Se há algo no seu coração nessa noite que te impede de viver essa pobreza espiritual, seja talvez a altivez, o orgulho, a vaidade, seja algo que talvez você tenha colocado toda a tua esperança, todo o teu ser, tenha amado mais as coisas desse mundo do que o Senhor deste mundo, Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa vida. Eu quero te convidar nessa noite a se humilhar diante dele. Eu quero te convidar a ouvir o cântico que nós ouvimos. Não tenha sobre ti um só cuidado qualquer que seja. Eu quero te convidar nessa noite a entender que a tua vida pertence a Cristo. Quer você viva, quer você morra, você é dele. Por isso se esvazie de si, se humilhe diante do Senhor, se renda nessa noite, viva em total dependência de Cristo Jesus. Converse com o Senhor enquanto o louvor irá tocar esse cântico.